A peça da asa suspeita de pertencer ao avião desaparecido da Malaysia Airlines está agora em um laboratório para análise. As autoridades estão cada vez mais convencidas de que se trata de uma parte da aeronave da Malaysia Airlines que desapareceu sem deixar vestígios há 16 meses. Na noite de 8 de março de 2014, um voo da Malaysia Airlines, com 239 pessoas a bordo, desapareceu sem deixar rastro. Nenhum pedido de socorro, nenhum destroço, nada, apenas silêncio. Por mais de 10 anos, especialistas gastaram mais de 200 milhões de dólares vasculhando o fundo do oceano e ainda não encontraram nada. Mas agora, um engenheiro britânico aposentado, Richard Godfrey, afirma ter decifrado o mistério usando sinais de rádio fracos e quase invisíveis que ninguém mais pensou em verificar. Alguns cientistas consideram isso impossível, outros estão perplexos. Se ele estiver certo, finalmente saberemos onde os destroços do MH370 estão. Então, o que ele descobriu? Esse novo método resistirá ao escrutínio e os destroços estão realmente lá. Vamos analisar. A noite em que o avião desapareceu. Talvez você conheça a história do MH370, ou pelo menos pense que conhece. Um avião decola, voa pela noite e desaparece. Mas a verdade é que a versão que a maioria de nós tem em mente mal arranha a superfície. O que realmente aconteceu naquela noite é muito mais complexo, muito mais arrepiante e honestamente levanta mais perguntas do que respostas. Vamos voltar um pouco no tempo. Era 8 de março de 2014, o voo MH370 da Malásia Airlines, um Boeing 777, decolou de Kuala Lumpur pouco depois da meia-noite às 0h41 para ser exato. O avião estava lotado com 239 pessoas viajantes a negócios turistas e famílias inteiras a caminho de Pequim. Durante a primeira meia hora, tudo parecia tediosamente normal. Subida tranquila, conversa rotineira com o controle de tráfego aéreo, nada que pudesse ter levantado suspeitas. E então, vieram as últimas palavras que alguém ouviu da cabine de comando. A1H. 19 da manhã, o controlador malaio disse para eles entrarem em contato com o Vietnã, ao cruzarem para um novo espaço aéreo. Os pilotos responderam calmos como sempre. Boa noite, Malaysian 370. 2 minutos depois, a 1H21 da manhã, o transponder da aeronave apagou. Esse é o dispositivo que informa aos controladores de tráfego aéreo a identificação, a altitude e a velocidade da aeronave. Em outras palavras, é o que a torna visível no radar civil. De repente, ele desapareceu. Para o mundo exterior, parecia que o avião tinha simplesmente desaparecido. Mas eis a primeira reviravolta. E é uma grande reviravolta. O avião não tinha desaparecido. Ainda não. Embora o radar civil tenha perdido o sinal, o radar militar da Malásia, que funciona de maneira diferente, mais como refletir o feixe de uma lanterna em um objeto e captar o reflexo, continuou detectando algo. Um sinal não identificado apareceu e, posteriormente, os investigadores disseram sim, provavelmente era o MH370. Só que agora o avião não estava seguindo sua rota de voo. Ele havia feito uma curva acentuada para a esquerda. Deriva, não uma oscilação, uma curva deliberada e controlada. Em vez de seguir para nordeste, em direção a Pequim, o avião voltou para oeste, cruzando a Península Malaia, passando bem perto de sua própria região. Depois continuou voando em direção ao mar de Andaman. O radar militar o rastreou por mais 1 hora até as 2h22 da manhã, quando desapareceu dos seus monitores a noroeste da ilha de Penang. Depois disso, nada. Imagine estar naquela sala de radar,
vendo o ponto que você sabe ser um avião de passageiros simplesmente desaparecer do mapa. Sem chamada de socorro, sem código, transponder sem explicação. Simplesmente sumiu. Mas é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Porque embora o avião não estivesse mais se comunicando com o controle de tráfego aéreo, ele ainda estava enviando sinais para o espaço. O sistema de satélite da aeronave, a unidade de dados de satélite SDU, havia se reconectado silenciosamente com um satélite Inmarsat em órbita sobre o Oceano Índico. Isso não era para rastrear aviões. Era apenas uma verificação de manutenção. Uma espécie de sinal tipo, sim, ainda estou aqui. Mas esses sinais fantasmagóricos acabaram sendo a única evidência real da trajetória do MH370 pelas próximas 6 horas. Houve 7 desses sinais no total. Sem caixa preta radar ou comunicações por rádio, aqueles 7 contatos se tornaram as pistas às quais os investigadores se agarraram. Usando 2 dados cruciais, o deslocamento temporal do sinal, basicamente o atraso na viagem de ida e volta do sinal, e o deslocamento de frequência do sinal, uma pequena variação, Doppler no sinal. Os engenheiros tentaram mapear o trajeto do avião. O que obtiveram foram arcos, enormes arcos que se estendiam pelo planeta. Um caminho apontava para o norte através da Ásia. O outro mergulhava para o sul, na vasta imensidão do Oceano Índico. A rota norte foi descartada rapidamente. Radares demais militares, demais vigiando aquele céu. Alguém teria notado um Boeing fora de controle, então toda a atenção se voltou para o sul. Isso levou ao que agora chamamos de 7º arco. A linha final traçada às 8h19, quando o último contato foi estabelecido. De acordo com os cálculos, foi nesse momento que o MH370 provavelmente ficou sem combustível à deriva em algum ponto daquela curva solitária no Oceano Índico. E assim começou uma das maiores e mais caras buscas da história da aviação. Dezenas de navios-aviões e, posteriormente, drones submarinos vasculharam uma área de 120 mil quilômetros quadrados do fundo do mar. Para se ter uma ideia, isso equivale aproximadamente ao tamanho da Pensilvânia. Eles gastaram anos e centenas de milhões de dólares arrastando sonares pelo fundo do oceano. E o que encontraram? Nada bem, não exatamente nada. Com o tempo, alguns pedaços de destroços foram parar na costa. Um flap da asa na Ilha da Reunião. Alguns painéis internos em Moçambique, mais pedaços em Madagascar. Mas nenhum desses destroços forneceu aos investigadores uma prova irrefutável. Sem gravador de voz da cabine, sem gravador de dados de voo, nenhuma resposta concreta. A busca havia chegado a um impasse. Os cálculos da Inmarsat pareciam brilhantes a princípio, mas se eram tão perfeitos porque levaram a um oceano vazio? Essa é a pergunta que ainda intriga as pessoas. Algo na versão oficial não fazia sentido. E em meio a esse vácuo, sem destroços visíveis, sem uma explicação clara, surgiu uma enxurrada de teorias. Algumas absurdas, outras assustadoramente plausíveis. Mas uma das vozes mais intrigantes a surgir nesse mistério foi a de Richard Godfrey, o homem que afirma ter descoberto a verdadeira localização do MH370 e que surpreendeu o mundo com suas provas. Temos oceanografia, análise de deriva. Temos os dados de desempenho da Boeing. A história em que todos acreditaram, mas não deveriam. A questão é a seguinte: quando se elimina toda a confusão, a história oficial do MH370 é, na verdade, bastante simples. Simples demais, talvez. Nos anos que se seguiram ao desaparecimento do avião, investigadores, meios de comunicação e até mesmo alguns especialistas em aviação se apegaram a uma única explicação. Ela é mais ou menos assim. O capitão Zahari Ahmad Shah, um piloto veterano de 53 anos com mais de 18 mil horas de voo, sequestrou o próprio avião.
Segundo essa versão, ele desligou calmamente os sistemas de comunicação, fez uma curva acentuada em U sobre a Malásia, despressurizou a cabine, fazendo com que todos a bordo desmaiassem, e continuou voando para o sul, sem rumo definido por quase 7 horas. Por fim, quando o combustível acabou, o enorme Boeing 777 teria caído silenciosamente no sul do Oceano Índico, no que alguns chamaram de voo fantasma ou voo zumbi. No papel parece o tipo de história arrepiante que Hollywood poderia criar. Um piloto respeitado que se transforma no vilão, levando 239 pessoas à morte. Mas eis o problema. Ao analisar as evidências com atenção, essa teoria aparentemente simples desmorona de pelo menos 3 maneiras drásticas. Comecemos pelos dados de satélite, pois eles são a base de toda a teoria oficial. Os contatos entre o voo MH370 e o satélite Inmarsat foram usados para mapear sua suposta trajetória. Mas é aqui que as coisas se complicam. O último conjunto de dados, por volta das 8 às 19 da manhã, mostra algo estranho. O desvio de frequência de rajada, ou BFO na sigla em inglês, sugere que a aeronave não estava simplesmente planando suavemente como um avião com um motor inoperante tentando ameriçar em segurança. Em vez disso, os números apontam para uma queda brusca de altitude, uma aceleração repentina para baixo. Imagine mais um mergulho do que um voo planado tranquilo. De fato, a própria análise dos BFOs, Bureau of Flight Operations, oficiais de voo de bordo, feita pelo Departamento Australiano de Segurança no Transporte em 2016, sugeriu que o jato pode ter estado descendo a uma velocidade de até 15.000 pés por minuto. Isso não é um pouso controlado. É uma queda livre. E só isso já torna muito frágil a teoria de que o piloto se machucou ou que o avião voou por exaustão de combustível. Depois há os destroços, ou melhor, os minúsculos fragmentos de destroços que de fato possuímos. A primeira peça confirmada foi o flaperon, encontrado em julho de 2015 na Ilha da Reunião, ao largo da costa da África. Desde então, cerca de 3 dezenas de outros fragmentos, alguns confirmados, outros altamente prováveis, foram recuperados em praias de Madagascar, Moçambique, Tanzânia, Maurício e África do Sul. Alex Marquardt, da ABC, reporta da Ilha da Reunião, onde encontraram a peça misteriosa. Eis a parte importante. O flaperon não estava nas condições esperadas se o piloto tivesse tentado planar o avião para um pouso de emergência na água. A borda de fuga estava danificada de uma forma que, segundo especialistas, parecia mais com um dano por vibração induzida por oscilação, flutter. Algo que acontece quando uma superfície de controle vibra violentamente em alta velocidade. Também foi confirmado que os flaps estavam recolhidos, o que significa que a aeronave estava em configuração de cruzeiro e não preparada para pouso. Outras reportagens relataram histórias semelhantes. Uma seção de flap de asa descoberta na Tanzânia apresentou evidências de fratura por sobrecarga, o que novamente aponta para um impacto violento de alta energia. Se tivesse sido um pouso na água calmo e intencional, esperaríamos que os flaps estivessem estendidos, que os destroços estivessem mais intactos e talvez até mesmo que seções da fuselagem estivessem flutuando. Mas em vez disso, os fragmentos mostram destruição por força bruta. E então chegamos ao que talvez seja a maior falha de todas, a própria busca. Governos gastaram centenas de milhões de dólares vasculhando o Oceano Índico, mapeando mais de 120.000 quilômetros quadrados do fundo do mar. Mas aqui está o ponto crucial. Toda a operação foi construída sobre uma série de suposições. Os investigadores presumiram que os sinais do satélite indicavam uma trajetória precisa. Presumiram também que o consumo de combustível do avião era exatamente o que os modelos previam.
Eles presumiram que o piloto automático manteria o jato voando em linha reta até os tanques secarem. E o pior de tudo, trataram o sétimo arco como verdade absoluta, uma linha estreita no meio do nada, onde o avião tinha que estar. Mas suposições são perigosas. E com o passar dos anos, enquanto navios rebocavam sonares e drones subaquáticos, encontrando apenas cristas vulcânicas e fossas profundas, a verdade tornou-se impossível de ignorar. Eles estavam procurando no lugar errado. Este foi um caso clássico de viés de confirmação, acreditar tão fortemente em uma teoria que se distorce cada evidência para que se encaixe nela. A história da automutilação do piloto era simples e fácil de repercutir nas manchetes, mas as evidências reais eram confusas e contraditórias. Então, onde isso nos deixa? Quando as buscas oficiais foram suspensas no início de 2017, as pessoas estavam frustradas, irritadas e desesperadas. As famílias das vítimas ainda não tinham respostas. Especialistas em aviação admitiram estar perplexos e o público ficou com uma história que não fazia sentido. Se a explicação simplista sobre o capitão Zaharie não estava correta, então qual estava? Os dados do satélite poderiam ter sido interpretados incorretamente. Os destroços poderiam indicar um tipo de acidente completamente diferente. Ou haveria outro método, alguma tecnologia negligenciada que pudesse rastrear o MH370 com mais precisão do que qualquer coisa que as equipes de busca oficiais tivessem tentado. É aí que Richard Godfrey entra em cena. Engenheiro aeroespacial britânico, aposentado com gosto por enigmas, ele decidiu adotar uma abordagem completamente diferente. Enquanto os governos estavam presos olhando para os sinais dos satélites, Godfrey fazia uma pergunta que ninguém mais ousara fazer, e sua resposta abalaria tudo o que pensávamos saber sobre o MH370. A ideia aparentemente maluca de Richard Godfrey talvez não seja tão maluca assim. 2 anos depois de todos terem desistido de encontrar o MH370, um homem de 70 e poucos anos, sentado tranquilamente em seu escritório, fazia a si mesmo uma pergunta tão estranha que parecia o início de uma piada ruim. E se um avião desaparecido pudesse ser rastreado, não por satélites, nem por radar, nem mesmo por tecnologia militar, mas por radioamadores, fazendo experiências em suas garagens? Esse é o tipo de pergunta que Richard Godfrey, um engenheiro aeroespacial britânico, aposentado, começou a fazer cerca de 2 anos após o desaparecimento. Com evidências confiáveis, as buscas serão retomadas. Enquanto governos investiam milhões em buscas que não levavam a lugar nenhum, Godfrey não estava satisfeito. Ele passou a vida resolvendo quebra-cabeças de engenharia e esse era o maior que já havia encontrado. Então, ele mergulhou em uma tecnologia da qual quase ninguém fora da comunidade de radioamadores tinha ouvido falar, algo chamado WSPR. SPR, sigla em inglês para Weak Signal Propagation Reporter. Relatório de propagação de sinal fraco é um pequeno sistema peculiar inventado na década de 2000. Basicamente, milhares de radioamadores em todo o mundo enviam minúsculos sinais de rádio quase inaudíveis a cada poucos minutos. Os sinais são ridiculamente fracos, muitas vezes com menos de 1 watt, aproximadamente a mesma potência de uma lâmpada de cabeceira, mas conseguem refletir na ionosfera e viajar milhares de quilômetros. Imagine o WSPR como uma gigantesca teia de aranha que circunda o globo terrestre. Cada fio é um desses sinais fracos que se movem de um lado para o outro entre 2 estações. Na maioria das vezes, ele apenas ajuda os radioamadores a calcular a distância percorrida pelos seus sinais. Mas Godfrey percebeu algo importante. Se um avião enorme cortar uma dessas fibras, isso causa uma perturbação. Não parece algo dramático.
Pode ser apenas uma pequena queda na intensidade do sinal ou uma ligeira alteração na frequência, às vezes inferior a 1 decibel. Mas essas perturbações são registradas todas as vezes em um banco de dados online chamado WSPR-Net. E esse banco de dados é enorme. Anos de dados, bilhões de pequenos tweets de rádios do mundo todo. Godfrey pensou se o MH370 realmente sobrevoou o Oceano Índico naquela noite. Então deve ter cruzado dezenas daqueles filamentos invisíveis. E se ele conseguisse encontrar essas perturbações, poderia mapear a trajetória do avião como um rastro de migalhas de pão. Então arregaçou as mangas e começou a cavar. Isso não foi um projeto de fim de semana. Tornou-se sua obsessão. Durante 3 anos, ele vasculhou o arquivo da WSPR-Net, o que significou lidar com mais de 200 bilhões de linhas de dados brutos. Ele teve que desenvolver um software personalizado, apenas para filtrar todos os alarmes falsos, como tempestades solares, interferências de fundo e o caos normal da ionosfera. E então, lentamente, um quadro começou a se formar. Na noite entre 7 e 8 de março de 2014, quando o Boeing 777 desapareceu. Godfrey encontrou aproximadamente 130 anomalias no WSPR sobre o Oceano Índico. Não se tratava de ruído aleatório, nem de explicação por condições meteorológicas ou interferência de rádio. Quando ele os plotou em um mapa, na ordem em que ocorreram, eles se alinharam formando uma trajetória. A trajetória começava exatamente onde o radar militar malaio havia detectado o avião pela última vez. A partir dali, curvava-se para sudoeste e depois virava para sul. Exatamente o tipo de curva que os investigadores suspeitavam há muito tempo, mas com muito mais precisão. E o rastro não desapareceu simplesmente. Terminou num ponto muito específico, 29.128 graus sul, 99.934 graus leste. Isso fica a cerca de 1.500 quilômetros a oeste de Perth, na Austrália. Sim, águas profundas, mas ainda assim cerca de 200 quilômetros dentro de uma área que nenhuma busca oficial ou privada jamais havia explorado. Pela primeira vez em anos, alguém havia apresentado uma localização totalmente nova, baseada em dados para o MH370. Não um palpite vago. Aqui não há mais espaço para dúvidas. Um ponto contundente respaldado por dados concretos. Mas números não bastam. Colocando os números à prova. Números em uma página são apenas números. Eles não arrastam um avião do fundo do oceano. Eles não trazem paz de espírito para as famílias. Para Richard Godfrey, o verdadeiro teste não era se ele conseguiria encontrar padrões nos sinais de rádio amador. O verdadeiro teste era se esses padrões resistiriam a perguntas difíceis de pessoas que não se importavam com teorias. Eles queriam provas. Foi por isso que ele levou suas descobertas à Universidade de Liverpool a uma equipe de analistas que já tinham experiência em solucionar tragédias como essa. Eram os mesmos especialistas que ajudaram a localizar os destroços do voo 447 da Air France, após seu desaparecimento no Atlântico. A aeronave começa a rolar, começa a oscilar de um lado para o outro. Isso aconteceu em 2011. Se os números de Godfrey fossem apenas uma cortina de fumaça, eles saberiam imediatamente. Então, o que exatamente ele apresentou a eles e por que isso chamou a atenção deles em vez de acabar na pilha de teorias sem fundamento? Vamos analisar. A primeira peça do quebra-cabeça foi o que ele chamou de verificação cruzada de registro de tempo. Basicamente, foi um teste de realidade. As perturbações encontradas nos dados do WSPR coincidiam com a cronologia real do voo do MH370. Se esses sinais de rádio estivessem ocorrendo horas antes ou depois dos sinais conhecidos do avião com o satélite Inmarsat,
toda a teoria ruiria. Mas aconteceu o contrário. Cada uma das 130 anomalias sinalizadas por Godfrey coincidiu quase perfeitamente em um intervalo de cerca de 4 minutos após um sinal do Inmarsat. Esse não é o tipo de coincidência que se ignora. É um padrão. E quando os investigadores procuraram outras explicações, talvez outro Boeing 707, no mesmo espaço aéreo, talvez um avião de carga em trânsito, nada se encaixava. Não havia nenhum outro avião naquele céu. Nenhum outro avião poderia ter causado aquelas ondulações. O único candidato restante era o MH370. Em seguida, veio a geometria do sinal. Pense nisso como substituir uma fotografia desfocada por uma nítida. Os dados de satélite da Inmarsat sempre foram mais como um esboço do que um mapa detalhado. Só conseguiam delimitar grandes arcos, longas e vagas extensões de oceano com centenas de quilômetros de largura. Suficiente para fazer uma estimativa, mas não o bastante para precisar a localização exata. A USPR mudou tudo. Como cada sinal viajava por um caminho específico entre dois operadores de rádio, digamos, um na Nova Zelândia e outro na África do Sul, qualquer interferência ficava restrita a esse caminho. Quando vários caminhos apresentavam interferências simultaneamente, era possível cruzá-los como linhas em um mapa. De repente, em vez de uma área de busca do tamanho de um continente, Godfrey estava traçando corredores com apenas cerca de 20 quilômetros de largura. Quanto mais caminhos ele tinha, mais preciso se tornava o rastro. Avançamos muito nos últimos 6 anos com a tecnologia. Temos novas pesquisas sobre o MH370. Em seguida veio o teste mais complicado, a impressão digital de refração. O objetivo era provar que as oscilações nos sinais de rádio não eram apenas ruído aleatório. A superfície do oceano, a ionosfera e até mesmo a atividade solar podiam curvar e distorcer as ondas de rádio de maneiras que pareciam caóticas. Godfrey precisava demonstrar que o que estava captando era a assinatura de um enorme avião, e não uma falha da natureza. Ele se concentrou em sinais na faixa de 14 MHz, porque essa frequência reage de forma previsível quando algo tão massivo quanto um Boeing 777 a cruza. Para garantir que os resultados não fossem irrelevantes, seu software descartava quaisquer perturbações fracas ou indistintas. Apenas sinais fortes em torno de 25 decibéis ou melhores eram mantidos. Após aplicar todos esses filtros, restaram 130 anomalias sólidas. E aqui está o detalhe crucial. Eles não estavam espalhados por todo o mapa. Estavam agrupados formando uma linha no sul do Oceano Índico, quase como se alguém tivesse espalhado migalhas de pão na água. Quando a equipe de Liverpool analisou os números em seus próprios modelos, usando análise bayesiana, o mesmo método estatístico que havia determinado a localização do voo MH370 da Air France, eles chegaram a um resultado notável. Seus cálculos mostraram uma probabilidade de 74% de que os destroços do MH370 estivessem em uma pequena área do oceano centrada nas coordenadas de Godfrey. Pela primeira vez desde o desaparecimento do avião, os dados não eram apenas promissores, mas matematicamente sólidos. Agora imagine ser um desses cientistas. Você passou anos observando teorias mirabolantes surgirem e desaparecerem. Aviões roubados, bases secretas, pilotos se automutilando, até mesmo abduções. E então alguém lhe entrega uma série de dados que se encaixam de forma quase perfeita demais para serem ignorados. Não era uma prova absoluta, mas era o mais próximo que alguém tinha visto desde a noite em que o avião desapareceu. A reação contra o WSPR. Eis a questão com qualquer nova ideia ousada, no momento em que você a apresenta, as pessoas vão reagir negativamente. Isso não é necessariamente ruim.
É assim que a ciência deveria funcionar. Se ninguém questionasse, seria ainda mais estranho. E com algo tão perturbador e carregado de emoção quanto o MH370, o ceticismo foi imediato e veemente. Vamos então analisar as principais objeções levantadas contra a teoria WSPR de Richard Godfrey e como ele e outros reagiram. A primeira objeção surgiu quase imediatamente: o WSPR nunca foi projetado para esse propósito. E sabe de uma coisa, é verdade. O WSPR, ou Whisper, como os radioamadores o chamam, nunca foi criado para rastrear aviões perdidos. Foi feito para radioamadores que queriam refletir sinais na atmosfera e ver onde eles pousavam. Nada mais. Mas eis a reviravolta. A ciência está repleta de ferramentas sendo usadas de maneiras que os inventores jamais imaginaram. Pense nisso. Os raios-X foram descobertos por acidente quando Wilhelm Röntgen estava apenas experimentando com raios catódicos no final do século XIX. A penicilina, por puro acaso, foi descoberta quando Alexander Fleming notou bactérias que matavam fungos em suas placas de Petri em 1928. Até mesmo o GPS que hoje usamos para encontrar a cafeteria mais próxima era originalmente um sistema de navegação militar. Então sim, o WSPR não foi criado para encontrar aviões desaparecidos. Mas a física por trás disso, a maneira como as ondas de rádio se curvam, se dispersam e se distorcem quando algo grande as atravessa, é ciência sólida comprovada há décadas. Até mesmo Joe Taylor, o ganhador do Prêmio Nobel, que de fato inventou o WSPR, admitiu que aviões podem, sim, interferir nesses sinais. Ele foi mais cauteloso quanto à possibilidade de determinar localizações exatas. Mas a premissa básica, inabalável. E Godfrey não se limitou à teoria. Ele partiu para um teste prático. Em novembro passado, sua equipe se uniu a pesquisadores da Universidade de Liverpool e fretou um Boeing 777. Eles sobrevoaram o Oceano Índico exatamente pelo corredor que coincidia com a rota suspeita do voo MH370. Enquanto isso, estações WSPR ao redor do mundo estavam monitorando. E adivinhem, exatamente como previsto, as interferências surgiram exatamente onde o avião estava. Não é nem perto disso, nem remotamente na mesma época. Não. Nos sinais dos radioamadores que se comunicavam entre si na noite em que o avião desapareceu, os picos coincidiam com a posição da aeronave quase ao minuto. Essa era a prova definitiva. A prova de que não se tratava apenas de um palpite feito em um guardanapo. O sistema funcionou em tempo real. A segunda objeção soou mais como uma alfinetada no próprio Godfrey. Ele continua mudando o alvo de lugar. E novamente, superficialmente, isso é verdade. Seus primeiros cálculos, anos atrás, apontavam para um local de acidente mais próximo de 33 graus sul. Depois, a localização mudou para 34 graus. E, finalmente, 29 graus sul. Os críticos atacaram dizendo que parecia um palpite. Mas aqui está a questão. Na ciência, mudar sua resposta à medida que você obtém dados melhores não é fracasso, é progresso. Quando Copérnico apresentou pela primeira vez a ideia de que a Terra não era o centro do universo, seus cálculos não eram perfeitos. Foi preciso que astrônomos posteriores refinassem os dados para que o modelo se tornasse mais preciso. O mesmo acontece aqui. Godfrey não se limitou a jogar dardos em um mapa. Cada mudança ocorreu porque mais dados do WSPR ficaram disponíveis e porque os algoritmos que os analisavam se tornaram mais inteligentes. Com o tempo, a área de incerteza diminuiu. E aqui está o ponto crucial. Por mais de 14 meses consecutivos, a meta não se deslocou dos 29 graus sul. Isso é muito importante. Significa que os ajustes foram concluídos. O modelo parou de oscilar. Essa estabilidade foi o que finalmente convenceu as pessoas de que não se tratava apenas de uma meta em constante mudança. E então surge a terceira objeção.
aquela que ninguém pode refutar completamente. Ainda não encontramos destroços naquele local exato. Justo. Até que alguém realmente retire uma asa ou uma caixa preta do fundo do mar, tudo ainda é teoria. Mas vamos inverter a perspectiva. Em vez de começar com a teoria, comecemos com os destroços que já temos. Lembra-se do Flaperon, que apareceu na Ilha da Reunião em 2015? Foi confirmado sem sombra de dúvida que aquele fragmento pertencia ao voo MH370. No total, foram detectadas 160 dessas peças. Posteriormente, mais destroços apareceram em locais como Moçambique, Madagascar e Tanzânia. Esses objetos não eram sucata qualquer. Eram peças de um Boeing 787 diretamente ligadas ao avião desaparecido. Então, de onde vieram? Foi aí que os oceanógrafos entraram em cena. No Centro Geomar Helmholtz, para pesquisa oceânica na Alemanha, cientistas realizaram simulações massivas de deriva. Basicamente, eles inseriram rastreadores virtuais como mensagens em garrafas em modelos computacionais das correntes do Oceano Índico e observaram onde elas chegariam à costa. Repetiram esse processo centenas de milhares de vezes. Quando inverteram as trajetórias das deriva glacial a partir da Ilha da Reunião e das outras costas africanas, algo notável aconteceu. A maioria delas foi rastreada até um ponto de origem a cerca de 100 quilômetros do ponto quente de Godfrey, a 29 graus sul. Uma área bastante precisa, não metade do oceano. Uma zona específica. Esse é o tipo de confirmação independente que não se pode simplesmente ignorar. Resumindo, algumas pessoas disseram que o WSPR não era adequado para isso. Verdade, mas a física é válida e já foi testada. Disseram que o local do acidente continuou se movendo. Verdade. Mas só porque os dados melhoraram, e agora está confirmado. As pessoas disseram que não há destroços no local. Verdade. Mas a análise de deriva aponta diretamente para esse local. Cada vez que uma objeção é levantada, as evidências a contradizem com mais força. E é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Pela primeira vez em anos, isso não é só conversa. Há ação. A brutal temporada de ciclones no sul do Oceano Índico chegou ao fim, o que significa que os navios podem finalmente operar novamente na região. E o grande nome está de volta Ocean Infinity. Se esse nome lhe parece familiar, é porque eles lideraram a enorme operação de busca em 2018. Não encontraram o MH370 na época, mas construíram um arsenal de tecnologia para águas profundas que só melhorou desde então. Seu navio almirante é o Armada. 7.806, um gigantesco navio de apoio repleto de veículos subaquáticos autônomos, Hugin, basicamente submarinos robóticos. Esses não são pequenos drones presos por cabos. Eles podem mergulhar a 6.000 metros vagar livremente por dias e escanear o fundo do oceano com sonar tão preciso que conseguem detectar um carro naufragado a quilômetros de profundidade. E agora vem a cereja do bolo. O governo da Malásia assinou um novo contrato com a Ocean Infinity. A Malásia deu sua aprovação final para uma nova busca pelo voo desaparecido MH370, conduzida pela empresa de robótica Ocean Infinity. Anthony Lope, ministro dos Transportes da Malásia, havia impulsionado a aprovação em janeiro de 2025. A zona de busca, uma área cuidadosamente definida de 15.000 quilômetros quadrados, concentrou-se no ponto exato identificado pela análise do WSPR. O acordo é sem resultado, sem pagamento. Ou seja, a Ocean Infinity está arcando com todos os custos iniciais estimados em cerca de 70 milhões de dólares e só receberá o pagamento se de fato encontrar o naufrágio. Só isso já deveria dizer alguma coisa. Eles não arriscariam esse tipo de dinheiro e recursos a menos que acreditassem que os dados eram sólidos. Agora vamos falar de números.
Um único veículo submarino autônomo AUV da Hugin pode cobrir cerca de 500 km² por dia, navegando lentamente a 3 nós, enquanto escaneia o fundo do mar. Com uma frota inteira operando 24 horas por dia, eles podem vasculhar toda a área de busca em cerca de um mês. Pense nisso. Após mais de uma década de frustração e becos sem saída, a resposta pode estar a menos de 30 dias de distância. Assim que a missão for iniciada, o navio estará carregado, os robôs prontos e o contrato assinado. Tudo o que resta é esperar que as condições climáticas permaneçam favoráveis o tempo suficiente para que a missão seja concluída. E aqui estamos nós, depois de todos esses anos de decepções, teorias mirabolantes, pistas falsas e especulações intermináveis. Finalmente as peças estão se encaixando. Dados sólidos, um alvo definido e a tecnologia necessária para realizar a missão. A questão não é mais se o voo MH370 pode ser encontrado. A questão agora é, será que finalmente vamos desvendar um dos maiores mistérios da nossa época? Obrigado por assistir, pessoal. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir e se inscrever no nosso canal. Já que estão aqui, confiram também o próximo vídeo que aparecerá na tela. Você nunca sabe o que pode descobrir em seguida.